vida. Hoje, na nossa live Humanos Despertos, nós vamos conversar sobre esse tema tão peculiar, tão importante e tão atual. Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindo a esse momento. E a pergunta que eu faço para você que está assistindo agora, ou que vai assistir depois é: como é que você lida com o luto? Como é que você lida com a morte? E mais do que isso, como é que você lida com a morte em vida? Essa palavra luto, essa palavra enlutado, são palavras que a gente tem até uma certa repulsa, um certo medo. Por mais que nós saibamos que na vida nós vamos todos morrer uma hora, é muito difícil a gente pensar hoje sobre a morte, a dor e o sofrimento. E principalmente o apego daqueles que a gente ama e que vão. Claro, tem situações da vida que a gente entra em desesperança e a gente pode até pensar e questionar o valor da nossa vida. Mas aqui hoje nós vamos falar de um tema para lá de especial e importante. Essa vai ser uma live séria e uma live para a gente refletir bastante. Porque quando falamos do luto coletivo, nós não falamos da minha morte real. Nós falamos da minha morte simbólica, da minha morte que vem depois de que aconteceu alguma coisa. É interessante a gente lembrar que o luto ele vai englobar entes queridos, animais, perda de emprego, mudança de cidade, perda ou ruptura ou frustração com amigos, divórcios também são lutos. Qualquer coisa que de alguma forma te tire do eixo, te cause depressão, tristeza, angústia, choro copioso, pode ser considerado um luto. Claro, tem vários graus diferentes e vai variar de pessoa para pessoa. O grande ponto é que no desenvolver da vida, nós não aprendemos a viver o luto. Muitas vezes nós optamos muito por escondê-lo, porque é sinal de fraqueza e vulnerabilidade. Mas aqui o convite é refletir sobre como é que eu me sinto. Nos estudos em relação ao luto, existem várias fases. Numa delas eu questiono tudo, brigo, tento fazer em outra barganha, fico com raiva, choro e fico depressivo até que eu entro no estado de aceitação e eu vou me recuperando. O tempo de luto varia de pessoa para pessoa, de situação em situação. O grande ponto é que ele traz para nós, muitas vezes, um trauma, uma saudade dolorida, um não entendimento, principalmente se a gente falar de relacionamento. Poxa, terminou comigo, me deu uma bota, me traiu, por quê? E aí eu fico nessa situação. Por isso que é tão importante a gente conversar. E quando nós trazemos aqui para essa live o luto coletivo, significa que mais de uma pessoa está no estado depressivo, triste, de luto, diante de uma situação, de uma coisa e de um acontecimento. O luto pode ser coletivo quando, de repente, o patriarca da família faleceu e todos os entes queridos entram em um processo de luto juntos. O luto pode acontecer como quando a gente sabe dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e nós entramos numa tristeza, numa comoção. Essa comoção é tão grande que muitas vezes me leva ao pânico, a querer fazer, a querer acontecer e muitas vezes nem pensar e ir lá. Ao mesmo tempo, não dormir, chorar e entrar num estado de extremo desespero. Por isso, é muito importante a gente lembrar que a vida é cíclica e que diante da vida nós vivemos mortes e vidas. Ao momento que a gente dorme, o dia anterior morreu. No momento que a gente acorda, temos novas oportunidades de vivenciar. Então esse vai ser o nosso tema de hoje e eu já pergunto para você o que para você é o luto, como você visualiza o luto na sua vida e o que você gostaria de compartilhar. Lembrando que o que você colocar aqui pode sim ajudar aquele ou aquela que está precisando de ajuda. Então vamos lá. Vou convidar minha queridinha hoje. Hoje eu tenho uma... Não, deixa ela aceitar. Vamos aceitar a nossa querida da Agnes Natoterapia, Nilce Santos. Bem-vinda, Rê. Você está aí? Estou de ponta cabeça. Bem-vinda de novo, Rê. Se apresenta para o pessoal que às vezes não se conhece aqui do canal. Olá, boa noite, pessoal da minha audiência e da audiência também do Instituto
Jarita Vijay, eu sou Renilde Santos, da Agnes Natoterapias, também um espaço holístico, esotérico e de práticas integrativas, parceiro aqui do Instituto Jarita Vijay. Sou terapeuta integrativa, né? Multiespécie, que também não trato só os humanos, né? Trato também os nossos pets. E estamos aqui fazendo as nossas parcerias, né? Que isso é muito bom, a gente unir forças aí para levar muita coisa ao alcance das pessoas, né? A todos. Isso é muito importante. Muito bom, Rê. Falei pro pessoal que essa vai ser uma partilha que não é tão fofinha, não é um tema tão legal, mas que é necessário a gente combater a desinformação e falar. Então, para começar, Rê, para você, com a sua vivência como humana e com a sua vivência como profissional, para você é luto? Como que você vê o luto? Conta para nós. Olha, vivenciar o luto não é fácil. Não é uma coisa fácil, né? Recentemente eu vivenciei o luto, que eu perdi minha mãe. Não é uma coisa muito fácil. Por mais que a gente tenha entendimento religioso, né, ou de filosofia de vida, que a gente leia, que a gente faça um monte de coisa, terapia e tal, eu chego sempre a uma conclusão, cá, nós não estamos preparados para receber esse luto. Eu acho que o grande desafio da gente é o desapego, porque você desapegar, talvez a gente faça até uma confusão, na minha opinião, que desapegar é pegar e esquecer da pessoa de uma vez. Você não esquece, né? A gente não consegue esquecer da pessoa, principalmente se é um ente muito próximo, né? Eu até conversei com uma amiga, veio uma amiga na época que a minha mãe faleceu, veio uma amiga que também perdeu a mãe, alguns anos antes de mim, né? Mas então ela entendia a minha dor, ela sabia que eu estava passando, né? E nós conversamos a respeito, e para mim foi assim, não só uma dor espiritual, foi uma dor física. Meu chakra cardíaco doía muito, tá? Foi uma dor física mesmo, né? Mas o único alento que eu tenho, assim, que eu fiz o que eu pude, o que estava ao meu alcance, para estar com a minha mãe, para ajudar a minha mãe e para levar para ela o maior conforto possível, né? No momento. Que minha mãe, depois de um tempo, ela entrou em cuidados paliativos e é, assim, muito, muito doído. O Márcio também passou a mesma coisa com o pai dele e é muito sofrido, sabe? Você saber que você está à espera do momento da pessoa partir. Não é fácil, né? Nós não estamos preparados realmente, tomei bastante floral, terapia floral, fiz bastante terapia a respeito, mas eu guardei o luto da minha mãe, fiz tudo certinho, me dei, né, o direito de guardar, passei por todas as fases, né, e uma coisa pisciana que eu sou, a gente tem mania de querer levar a dor do mundo nas costas, e aí muito tempo eu não entendia por que que ela sofreu daquele jeito, né, ficava questionando, etc. E graças a Deus, né, veio o entendimento naquele período que eu estava passando do luto, que é dela, né? Não adianta eu querer trazer para mim aquela dor. A dor é dela, foi uma vivência dela, né? Mas é lógico, né? Depois de muitos sofrimentos também, porque não sofri só o luto, como eu também sofri pelo sofrimento que ela passou. Então, sinceramente, não é um processo fácil, tá? Não é um processo fácil, mas a gente vai passar, né? Cedo ou tarde, todo mundo experiencia uma coisa assim. E a Rê trouxe um momento bem delicado quando a gente fala de familiares, quando a gente fala de alguém que a gente ama, ver adoecendo, ver se despedindo, ou como é abrupto. A gente pode falar também da morte dos animais. Então, esse tipo de morte, nós não falamos e às vezes a gente nem consegue saber o que falar para uma pessoa que perdeu. Então, é tão importante a gente ter empatia, trabalhar muito a presença silenciosa, de estar lá,
Porque eu já ouvi falar, inclusive, uma amiga muito querida, viu, Rê? Que perdeu os dois pais, os pais são mais de 80 anos, e aí a pessoa virou pra ela e falou: Ah, mas ele tá velhinho mesmo. Então aí a minha amiga ficou assim, em choque. Porque a pessoa falou: Ah, mas tá velha. Aí ela falou: "Putz, mas eu cuidaria anos dos meus pais ainda, eu não queria que eles fossem. E é uma coisa que às vezes a gente, sem querer, querendo ajudar, fala uma coisa desnecessária. Então, muita atenção quando a gente está nesse lugar. É, É, uma coisa que a gente. Pode falar. você falou uma coisa que é verdade. Minha mãe passou internada uns 4 meses de internação, né? E aí veio uma pessoa que é terapeuta e vira assim para mim: Ah, mas o processo de desencarne vê assim, né? Eu falo holisticamente falando, mas continua sem ter tatos, né? Mas a gente tem todo um processo de preparo do desencárnio. Eu nem respondi para ela. Sabe quando você olha assim para a pessoa, nem. Eu achei, da minha parte, eu achei uma falta de respeito pelo momento que o outro está vivendo. É falta de empatia mesmo. Você tem que. Eu sabia, lá no meu íntimo, cara, eu sabia que a minha mãe estava indo. Eu já sabia um ano antes dela passar por todo esse processo. É muito triste. Então, eu já sabia e eu vinha. Até quando essa minha amiga veio me visitar, ela falou assim. Engraçado, né, Rê? Você falava o tempo todo que era para eles tomarem cuidado, que qualquer momento ela ia partir. Eu falei, eu sabia, eu tinha certeza. Não era que eu estava rogando praga. Alguma coisa a gente sabe, né, que são os nossos mentores, tal, já vinha me preparando um ano antes, 12 meses antes. Se a gente fizesse contas, 12 meses antes. Por mais que eu soubesse que ela fosse, eu não queria que ela fosse. Né? E para mim, minha mãe foi com uns 70 anos, 74, né? Para qualquer um, já tá no lucro, né? Já viveu tudo. Não, é minha mãe, né? É minha mãe. Gostaria que ela vivesse 120 anos, com toda a teimosia dela, né? A gente já chegou num nível de amizade, gente, que às vezes ela me respondia mal, e eu falava, ô veinha malcriada, aí ela dava risada. No final, ela nem queria mais brigar comigo, ela morria de rir comigo. Você entendeu? Então, mesmo assim, eu queria estar com ela, é minha mãe. Então, as pessoas precisam de ter um pouco de tato para falar, né? Não é porque eu sou terapeuta, que eu cuido das pessoas, que as pessoas precisam de ver, chegar na gente e falar a verdade nua e crua assim. Não, caramba, eu sou ser humano também. É isso aí. Né? Então, tomar bastante cuidado nesse sentido, hein, gente? Fica a dica que nós estamos trazendo. E se você precisar de ajuda, nós estamos aqui. Rê, uma coisa que eu tenho visto, agora dando uma mudada de assunto, que a gente está falando também do luto coletivo que está vindo do que aconteceu do Rio Grande do Sul, muitas outras coisas. Às vezes o luto não é especificamente de perder um familiar. Às vezes o luto é por uma notícia que eu vejo. Às vezes, sei lá, eu sou fã de determinado ator. Teve aquele do Friends que faleceu. Eu sou fã do ator do Friends que faleceu e eu fico chorando dias porque ele faleceu. Eu nem o conheço, mas eu tenho uma afetividade. Então, o luto ele pode ser individual, porque algo aconteceu diretamente ligada comigo, ou pode ser coletivo e por comoção. Qual a sua percepção em relação a isso, trazendo esses exemplos que eu dei? É interessante, né? Porque você viveu, faz parte da sua. Você viveu a adolescência com esse seriado, né? O Friends. Então, acho que era toda tarde, né, cara? Não lembro qual que era a frequência. Então tava ali assistindo, né? A gente acaba entrando ali no personagem, parece que o personagem é alguém que vive de verdade, não sei o quê. E de repente, aquele personagem que é como um super-herói acaba falecendo, né? É bastante delicado. Ou um cantor, eu lembro que eu estava no hospital com a minha mãe e foi quando houve o acidente com a Marília Mendonça e ela desencarnou.
E a enfermeira entrou no quarto, que ela já era justamente o horário que ela ia medir a pressão da minha mãe, tirar, fazer os exames lá necessários, né, as aferições. Essa menina entrou no quarto chorando. Aí eu fiquei assustada, porque eu pensei que fosse um familiar, né? Chorando copiosamente, sabe? E aí eu sentei ela na cadeira, dei um copo d'água, falei: "O que aconteceu?" Eu pensei que era um familiar. Aí ela falou pra mim, ai, porque eu lembro que era de tarde cedo, ou no inicinho da noite, nem lembro. Aí ela falou pra mim que era que a Marília Mendonça tinha, né, tinha sofrido um acidente e tinha morrido. E eu acho que ela era super fã dela, né? Aí eu falei, não, calma, né? Falei, infelizmente, falei, a gente fica triste porque é uma pessoa nova, né? Mas ela estava ali na crista da onda. E quantos, né? Aquele rapaz lá do La Bamba também, né? No auge da carreira, né? Teve aquele grupo também, né? Os Mamonas Assassinas. No auge da carreira acontece alguma coisa e é levado. E a gente fica muito triste. No La Bamba eu não lembro que era década de 50, eu não tinha nascido. Mas os Mamonas Assassinas, a gente, né? E foi aqui pertinho, perto do aeroporto de Guarulhos, o caso dessa moça. Mamonas eu curtia mais, porque eu gostava daquelas palhaçadas lá deles, que era muito gostosa, né? A gente sente bastante, né? A gente acaba sentindo porque é algo que faz parte do nosso cotidiano, né? Como o que aconteceu recentemente. Você sabe que eu senti a mesma dor do Rio Grande do Sul quando houve os ataques em Israel. Aconteceu lá da Rússia contra a Ucrânia, eu fiquei chateada, porque assim, a gente nunca quer ver guerra, né? Aí, né, fiquei chateada tal. Quando aconteceu em Israel, eu senti uma dor muito forte no meu cardíaco. Aí fui tomar, sabe? Aí floral, tomar floral, começar a trabalhar, não sei o quê. Fiquei bem. Aí aconteceu todo esse caso no Rio Grande do Sul, eu senti a mesma dor, uma dor no cardíaco. Então, assim, são almas irmãs, alguma coisa assim, não dá para entender, né? Porque não foi só pessoas, né? Foram animais, pessoas perderam o emprego, porque teve empresas ali que eu acredito que, não sei, né? O pessoal é muito resiliente. Eu vejo, né, o pessoal ali no sul bastante lutador, bravo, né? Bastante resiliente, histórias de muitas guerras, então são pessoas lutadoras mesmo, né? São guerreiros. Mas a gente sabe que tem empresas que não vão se recuperar. Então, pessoas perderam emprego, né, além de perder a parte material. Então, são muitos, muitos lutos ali junto, né? Então, foi uma coisa, assim, que me doeu muito. Tive que voltar a tomar floral para isso e trabalhar, né? Até conversei com a Márcia, né, que é a nossa colega aí de instituto também. Até falei com ela, falei, nossa, é uma coisa assim, surreal. Parece. Eu acredito que sejam almas irmãs mesmo. A gente faz parte dessa egrégora e acaba mexendo bastante, viu? Mas é porque também há um inconsciente coletivo, né, Cá? A gente, de repente, faz parte de todo, né? Fazemos parte da federação e está ali, né, ligado a esse inconsciente coletivo com essas pessoas, né? E para mim a justificativa de Israel, hoje eu não tenho mais religião, sou mais universalista, mas eu nasci num berço católico, né? Uma das raízes do catolicismo é o judaísmo, né? E eu sempre me encantei por cabala, por toda essa mística judaica, né? Sempre achei muito bonitas as ritualísticas e tal. Então, eu falo que é algo de egrégora mesmo, é a ligação na egrégora. Por isso que me doeu bastante, né? Por isso, Então, você falou uma coisa, Rê, que é muito legal a gente falar, que a questão do luto, ele vem individualmente também. Não tem maior e menor. Então, que nem a Rê já se sentiu compadecida com a guerra, com o que está acontecendo lá, e aí podem virar para ela, ah, Renilde, para com isso, é longe, você não tá nem aí. Poxa, pensa no Brasil, você não é patriota? Poxa, calma. Cada um vive o seu tempo. E se o conselho fosse bom, ele seria até cobrado. O grande ponto nosso é entender que o luto existe, que nós vamos vivenciar esse luto. Ele pode ser pessoal meu, a Rê falou da perda da mãe. Eu nem vou entrar no mérito, mas eu já sofri muito com perda de animal.
muito mesmo. Inclusive, eu tô com um cachorro velhinho, que eu tô vendo quando o brilhinho do olho vai, eu já tô me preparando, mas não quero me preparar. Mas é um processo e pode vir também coletivamente. A gente está no Brasil nesse momento, 2024, dia 27 de 5 de 2024, então, vendo notícias, e vendo os animais, e vendo toda a comoção, e às vezes tendo contato com alguém que tá lá, tudo isso pode causar em nós essa reação de dor, sofrimento, revolta, depressão, desejo de ir embora. E você que está assistindo, que é dessa região, nosso grande abraço, e pode contar com o Instituto e com a Agnes Naturoterapias para poder ajudar. Agora, tem uma outra coisa aí que vem nessa linha desse tema. Quando a pessoa está viva, não está em luto, mas ela é um zumbi. Ela está viva morta. Não sei se vocês já conheceram pessoas assim. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço assim, que vão deixando a vida levar, que não estão nem aí, que estão num processo, às vezes, na escuridão da alma mesmo. Pode ter alguma síndrome de depressão e ansiedade, mas que estão morrendo em vida. Você pode dizer, você vê pessoas assim também ou não? Engraçado, hoje eu lembrei, até estava contando para o Márcio, de um rapaz que ele vivia assim, né? Inclusive, ele tinha até problema com bebida. E lá no fórum, né, que eu sou funcionária pública do Tribunal de Justiça, né? Lá no fórum todo mundo gostava dele. Aí um belo dia ele sumiu. Sumiu, não vi mais. Aí passado um tempo, né? Você na correria do dia a dia. Aí fui lá no cartório onde ele trabalha e perguntei dele. E aí contaram, né, tudo de sé para reduzir a história. Ele foi passar em consulta no servidor público estadual e aí o médico resolveu internar ele na psiquiatria para ele se tratar. Ele aceitou, talvez ele tenha até pedido à época. E assim, a mãe dele, a família dele, nem sabia onde estava. Ele sumiu, sumiu. Sumiu, tava contando isso pro Márcio. Sumiu. Aí o Márcio, como assim? Eu falei assim, então. A gente não ia aguentar 2 dias de um parente nosso sumido, mas tem pessoas que são assim. Falei, então, às vezes a gente vê a pessoa assim, a gente não dá para criticar a pessoa. Você precisa de ver todo um contexto, né? Aí eu falei pro Márcio, não sei o que levou a família não ligar para ele, né? Mas, né? É uma coisa assim, é coisa de louco mesmo, né? A pessoa sumiu, sumiu e tudo bem, não vamos atrás, sabe? Umas coisas assim. E aí você vê, né? De repente, não tem certeza, né? Até bebia para embotar a mente, para não ver todo esse descaso. Já não via, né? Eu vejo que a pessoa que é morta-viva, como você falou, já não vê mais sentido, né? Nas coisas, aí vai vivendo por viver, como dizia a música, né? E aí o tempo vai passando, né? Não tem às vezes não tem uns amigos, né, que conversam, às vezes até tem, mas, né, porque chega num dado momento que as pessoas vão falando e a coisa não bate mais, né? Entra numa sintonia, né, cara? Que por mais que você fala, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos sair, vamos passear, vamos tomar um café, sei lá, a pessoa não vê mais ânimo, né? Perde o ânimo de viver mesmo, né? É muito triste. Eu acho que se ainda sobrar um fiozinho de alguma coisa, é bom fazer uma terapia. Às vezes também, que eu estava até conversando de um amigo esse final de semana com o Márcio, aí o Márcio falou assim: mas quantos anos ele tem? Isso ele não vai aceitar isso que você falou porque ele é meio bronco. Então, às vezes, também há diferença mesmo de faixa etária, né? Que eu lembro, até em família tem essas coisas. Se falar que tá passando num psicólogo, isso é coisa de doido, sabe? Aí eu falo, eu sou doida mesmo. Eu sou maluca, beleza. Tá de bom tamanho. Até só para contextualizar, gente, o Márcio é o companheiro da Renilde, tá? Ele não está participando aqui, mas ele e o Ciro são figurinhas carimbadas no discurso, tanto da Renilde quanto da Guacira. Então, agradecendo o Márcio pela participação aqui. Márcio, um beijão para você. O Ciro eu já agradeço sempre.
Mas é algo muito interessante, porque às vezes a Rê trouxe umas pessoas que ela conheceu, pacientes, enfim. O que eu posso dizer é que eu, Camila, já vivi isso. Quando eu estava no processo do divórcio, teve uma professora querida que eu briguei. Então eu ficava num estado assim, que é real. As pessoas rindo, se divertindo, pulando, conversando. Eu olhava ela, falei, o que elas estão fazendo? O mundo pra mim era cinza, sabe? Não tinha momento de risada, era sempre aquela coisa mais séria, era o choro no silêncio. E aí eu vi que eu tava morta em vida. Por quê? Porque a dor era tão forte que eu não conseguia me abrir para ver a luz. Então a gente se enfia num buraco, é difícil ver a luz no fim do túnel. E eu não me reconhecia assim. Eu precisei que algumas pessoas pontuassem, a minha terapeuta, enfim, para que eu pudesse, opa, peraí, Cacá, vamos lá, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa. E aí eu me sacudi para mudar e para sair desse estado. Então é um processo que todos nós podemos passar, principalmente ao longo da dor, que a gente fica meio anestesiado. Você se reconhece, ouvindo minha história, em algum momento você zumbia, assim, nessa dor, mergulhada, ou nunca aconteceu com você, só comigo? Não, acho que eu nunca vivi esse período assim, não. Já, e olha que eu já tive depressão. A depressão para mim, né, depois que eu fui entender, com os florais, fazendo o curso de Florado Saint-Germain, que eu fui entender. A depressão para mim me traz um desânimo, sabe, um cansaço físico que não dá para sair de casa. É uma canseira, tanto é que quando eu começo com essa canseira, eu já começo a correr atrás de alguma coisa, né? Mas assim, de não ver colorido na vida, nunca vi. Eu nunca passei. Mas não deve ser fácil, não, né? A gente fica ali só, né, ruminando aquela situação ali, né? E não sai, não percebe. Não, o ruim dessa parte de viver isso, e a gente está falando de viver uma morte por algo que aconteceu. No meu caso, foi o divórcio e a ruptura com uma amiga querida. Foram duas épocas. Uma eu era mais nova, devia ter uns 20, e do divórcio uns 30 e pouco. Então, o que é interessante? É um tipo de sentir, Rê, que você não consegue colocar em palavras. Você não consegue falar. A pessoa fala, tá se sentindo como? É como se você tivesse real, não sente nada. Então foi, para mim foi rápido com a minha rápido. Nessa parte da minha amiga, eu não fazia terapia, não tinha nenhum conhecimento nesse sentido, então deve ter ficado um mês, assim, oscilando até eu ir me recuperando e me identificando. O divórcio, mesmo eu assistida, já sendo terapeuta, ó, para eu me abrir e começar a ver de uma outra forma, sei lá, uns 3 meses com terapia. Fiquei depressiva, não fiquei com sensação de não comer. Não comer sim, mas não fiquei assim, letárgica, triste, desanimada, não. Eu fiquei no piloto automático. Tipo aquele filme Clique. Eu fiquei meio assim. Estão fazendo o que precisa ser feito e assim, sem sentir nada. E quando senti, chorava horrores no meu íntimo, porque eu sempre tive aquela figura de fortuna. Por isso que é muito importante a gente falar, porque segundo Freud, Jung, vários nomes da psicologia e da psicanálise, quando nós nos identificamos, por exemplo, com o que está acontecendo com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e isso nos desestabiliza, nos faz chorar, nos faz não dormir, ficar preocupados, sabe? De fato, sair da nossa rotina de normalidade, isso pode ter e pode ser um gatilho de algo que eu vivi e reprimi. Então, quer dizer que toda vez que você vive qualquer situação de luto, você não chora só por aquele que morreu, por aquele relacionamento, por o seu desemprego, pelas tragédias alheias, por aquele que você gosta. Você sofre tudo aquilo que você não sofreu. Por isso que é importante, todas as vezes que a gente viver a dor, a gente permitir sentir a dor. Então, às vezes, sabe, aprender com os animais. Se minha cachorrinha não tá bem, ela não sai da cama, ela fica quietinha. Pra quê? Para poder vivenciar aquilo, se recuperar para seguir em frente. Claro, depende de pessoa para pessoa, nós precisamos lembrar que sim, o luto
é uma indicação para, muitas vezes, ir para o psiquiatra, tomar um remédio, seguir com a terapia, seguir com a terapia floral, por exemplo, como suporte, mas é algo que a gente precisa dizer, que é algo que a gente pode viver, que é algo que a gente pode viver em vida e que pedir ajuda é um super ato de coragem. Você trouxe aqui o seu caso da depressão e tudo. Na sua percepção, quando você estava nas crises, você acha que foi importante a Renilde dar um passo de mudança e pedir ajuda ou não? Como foi para você assim reconhecer? Porque quem não conhece a Rê, ó, ela é assim, mulher forte, poderosa. Uma mulher como essa, reconhecer que tá depressiva, que precisa de ajuda, não sei se foi tão fácil assim. Como que foi? E o que você fala para quem está vivendo isso e está te ouvindo? Olha, é muito importante a gente dar um passo, né? Às vezes dar um passo para trás, olhar para a situação, reconhecer e ir para frente, né? Eu precisei de começar com terapia floral, na época era os florais de bar, que aí faz as fichas caírem e aí você buscar mais ajuda. Não cheguei a passar com um psiquiatra, né? Só com um acompanhamento com um psicólogo já foi muito bom, mas é importante a gente buscar ajuda sim. Muito importante, porque eu sempre falo, às vezes a gente tem essa condição de autorregeneração, né? Às vezes a gente consegue, mas se não conseguir ir sozinho, não tem vergonha, vai pedir ajuda e bora lá, vamos sair dessa. Porque depois, essa química toda, isso é sério, né, cara? Você também sabe. Essa química toda que vai acontecendo no nosso corpo acaba trazendo coisas e doenças muito sérias pra gente, né? Não é só o problema emocional. Quando a gente, né, menos perceber, traz uma doença mais séria física, porque as coisas começam a se alojar no físico. Então, antes que venha parar aqui no físico, né? Enquanto tá ali só no mental, ou no psicológico, né? Ou no emocional, é melhor. Ai, deixa eu pegar aqui, uma criança tá escalando aqui minhas pernas. Oh, meu Deus do céu. É que criança chorona. É melhor a gente já começar a buscar uma ajuda antes. Então, para mim, aí você perguntou, né? Para mim foi um ponto assim crucial, sabe? Buscar essa ajuda, tanto é que me fez acordar como terapeuta, né? Sair dessa, buscar uma solução foi ótimo, porque me fez acordar que eu posso cuidar das pessoas também, né? Que eu tenho essa condição, que eu sou capaz, né? E é uma coisa assim, né? Muito interessante. A gente sempre muito forte, porque a gente é também, né? Batalhadora, né? A gente é guerreira mesmo. Existe até os florais de baile são ótimos pela personalidade, né? Salvo engano, né? O pessoal que trabalha com bar é a personalidade agrímone, né? Que a gente nunca mostra o que a gente realmente é, né? É uma coisa que a gente está aprendendo, principalmente a gente, mulher, que passou por muito por esse processo de repreensão, não podia fazer um monte de coisa. Quando a gente foi se libertando, a gente construiu uma capa mesmo, de Mulher Maravilha, super poderosa. E isso pode fazer com que, de alguma forma, a gente omita a dor. Então, para vivenciar o luto, nós precisamos nos permitir chorar, pausar, viver mesmo a situação e entender que é um estado de espírito que passa. Então, ao longo do tempo, você vai tendo entendimento e vai transformando a dor em saudade e aprendizado. Agora, não vai me pegar pro enlutado e falar, ai, foi melhor assim. Eu ouvi isso no divórcio, ele era horrível. E eu estava péssima. Não, você vai arranjar alguém melhor. Para com isso. Você é trouxa, ele que tá perdendo. Então, todas essas falas são falas que a gente tem que ter muito cuidado, porque a pessoa está fragilizada. E principalmente agora que a gente está num processo de calamidade por conta dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, muitos nós entramos em pânico e luto coletivo, está na hora da gente olhar para a nossa vida e começar a agradecer e valorizar cada dia,
cada oportunidade. Desapegar um pouquinho do passado, do que já foi, desapegar um pouco do futuro, do que vai acontecer, porque é sempre assim, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo, quando eu tiver dinheiro, não, e lembrar o que nós temos hoje, presente, agora, esse momento. A gente está chegando no nosso final da live, eu vou dar uma lidinha aqui no que o pessoal falou, que entra e sai muita gente dessa nossa live, vamos ver se alguém deixou algum relato aqui para nós, para a gente fazer o nosso comentário e para retrazer a percepção dela também. Deixa eu ver aqui. Tarará. Bem-vindos todos. Gente, tem muita gente entrando e saindo, então às vezes eu posso não pegar vocês. Ó, a Aline Paulina da equipe tá aqui. Bem-vinda, Aline. Eliane Moreira, dá um oi para nós. Você não fala com a gente, gente, entra muita gente, tá? Então, desculpa, Eli, por falar com você agora, mas super bem-vinda para a nossa live. Vamos ver mais quem mais está aqui. Boa noite da Tânia, a Tânia também da nossa equipe. Bem-vinda, Tânia. Gente, ninguém falou que... Ó, Daniela, oi, bem-vinda. Ninguém quis deixar o relato deles. A maior parte das pessoas só tá dando um oizinho para nós. Aqui. Gilde, boa noite. Meu sonho é dar um filho ao meu esposo. Olha, Gil, força, se é o que você quer, se é o que vocês querem, existem alguns tratamentos. A gente também tem a terapia floral que pode ajudar. Tem também os processos de mãe, pai por adoção. Então é possível, desde que vocês dois queiram, se unam e vão juntos buscar o filho que vocês desejam. Mas lembra que isso não pode vir como uma obrigação. Você não precisa dar um filho para o seu marido ou para ninguém. Agora, se dentro de você existe um desejo de ser mãe, de maternar, força, e se a gente puder ajudar de alguma forma, nós estamos aqui quanto instituto, tá bom? Então, oi Maria de Fátima, é isso, Rê. Basicamente, foram essas percepções que o pessoal colocou. Gente, muito obrigada. Podem colocar aí no processo com a gente. Aqui a Guacira falou, ó, ainda estou em luto pela morte repetida da minha cachorrinha, e no fim do ano passado a passagem foi de papai, que estava em tratamento paliativo há um tempo. É muito exercício de fé, com certeza, Guá. E honra, sabe, pelo pai, pela vivência. Para quem não sabe, a Guá cuidou do papai, então ela teve esse momento de despedida. Da cachorrinha foi uma ótima tutora. Não tem palavras que a confortem, mas é importante que a gente lembre e que vá aos poucos trazendo essas lembranças de amor, essas lembranças de compaixão, de partilha, porque isso vai mudar a continuidade no nosso coração. Então, a gente está falando de morte, mas ela está com uma pequena vidinha aí. Dizem que vai ser lar temporário, vamos ver. Mas então, fala para nós aqui, o que você deixa de aprendizado? Então, você trouxe e honramos, referenciamos a mamãezinha da Rê. Então, Rê, qual o seu aprendizado e o que deixa aqui para nós? Então, você falou da moça aí que eu não sei se ela é uma tentante, né? Eu sei bem o que é isso, né? E você sabe que quando a gente é uma tentante, é vivenciar o luto mês a mês, é uma morte diferente, né? E aí você conta também, não sei se ela é tentante, não sei qual que é o lado dela. Ainda você conta com profissionais que não têm o mínimo tato para lidar com você, não tem a mínima psicologia, né? É bastante complicado. Mas, como a Guacira, que viveu o luto do papai, né? Eu vivi o luto da minha mãe, você. Eu falo assim, né? Eles sempre, esse arquétipo de pai e mãe, eles sempre vão existir dentro da gente, né? É como o arquétipo do herói, né? Que sempre trouxeram, as antigas civilizações sempre trouxeram. Então, a pessoa é sempre lembrada pelos feitos. E essa também é uma eternidade aqui na Terra. A gente sempre vai lembrar, né, pelo menos a gente e as nossas continuações, né? Sempre vão lembrar das coisas que
eles deixaram aqui. Às vezes a gente, em roda de conversa assim com a família, a gente conta das coisas engraçadas que a minha mãe fazia umas coisas assim que a gente morria de rir com ela, né? E aí a gente conta das vezes que ela aprontava das delas, e a gente chora de rir. Na roda de conversa, a gente chora de rir lembrando dela. Então, isso que é muito bom, sabe? Essa lembrança boa que a pessoa deixou, coisas, porque não foi sempre coisas ruins, né? Na maioria das vezes, 99% foram coisas boas, né? Então, isso que é muito bom, você saber que ela vai ser sempre lembrada. Pelo menos os meus sobrinhos, né, que conseguiram conhecer, né, vão sempre lembrar dela com carinho, né? E com relação ao bichinho, né, Cá, você tá falando aí, né? Eu já tô com. Você tem cachorrinho, né? Eu ultimamente não tenho mais cachorro. Eu tenho gato. Meu gato mais velho, ele já tá com uma base aí de 15 anos. O cachorro, pelo menos, quando ele não fica bem, ele fica moadinho. O gato, ele dissimula, né? Ele nunca quer mostrar que ele não tá bem, porque instintivamente é uma fraqueza para o felino, né? Ele pode ser atacado, isso é distinto, né? Ele na natureza, demonstrando que está fraco, ele pode ser atacado, né? Então, pode acontecer de repente, né? A gente já está se preparando para fazer um plano médico para levar, mas às vezes não adianta, você leva o bicho, faz uma série de exames, né? E não dá nada, né? Você sabe que eu me conformo bem mais fácil com os animais, com a morte dos animais, isso é uma coisa minha, do que com a morte de um humano, né? Porque eu acho, na minha concepção, assim, o fato de você nunca mais ver a pessoa é uma coisa, assim, bastante dolorida. Ainda preciso de estar trabalhando isso. Mas a mensagem que eu deixo é isso: quando um ente querido da gente vai, ela sempre vai estar com a gente, né? Aqui sempre vai estar eternizado. Lembre-se sempre das coisas boas, das coisas engraçadas, né? A minha sogra era bastante exótica, ela fazia umas coisas assim. Aí às vezes a gente lembra também das coisas que ela fazia e aí chora de rir das loucuras dela, porque ela tinha coragem de fazer umas coisas assim. E a gente fala, né? Quando ela foi daqui, ela tinha 83 anos. E morreu fazendo das dela, tá? Aprontando as coisas dela. A gente chorava de rir com ela. Ela era muito engraçada. Então, é isso que fica sempre, sabe? É isso que faz eles eternizarem na gente. Essas boas lembranças, as boas conversas. E a gente lembrar que pedir ajuda é um ato de coragem. Nós estamos aqui do Instituto, da Agnes, para poder ajudar você. Nós estamos com o nosso programa Terapioca antes de todos, com inscrições abertas até o dia 31, com vagas em clínica popular e social, várias modalidades que podem, de alguma forma, ajudar você que se identificou com esse nosso tema de hoje. E lembrar que está tudo bem você chorar, você ficar com raiva, ficar um pouco triste, depressivo, tá tudo bem. É um estado. Isso vai se mantendo por muito tempo. Isso, de alguma forma, prejudica você a fazer as coisas que precisam ser feitas, desde um trabalho até tomar banho, escovar o dente, comer, essa ajuda. Tem alguma coisa que está saindo fora do trilho e tá tudo bem. Cada um com as suas dores e com as suas crises. Nós estamos aqui para acolher. Então, Rê, deixa aqui para o pessoal a sua mensagem final, agradecendo a todos que colaboraram, que até, só deixa eu falar, tem até mais um comentário aqui para nós, que eu vi, ó, a Maria de Fátima, meu marido arrumaram um trabalho, uma oração que deu tudo certo. Maria, manda para mim o nome do seu marido no inbox, que a gente coloca ele no reiki e eu coloco na oração da manhã, tá bom? Muito obrigada por estar aqui. Então, Rê, mensagem final aqui para o pessoal. Olha, não deixe de pedir ajuda, né? Se não conseguir, não deixe de pedir ajuda. Não conseguir sozinho, né? Isso não é sinal de fraqueza, né? Não tenha vergonha de chorar, né? Porque o luto ele tem que ser vivido,
tem que ser chorado também, se preciso for. Nem que seja debaixo do chuveiro, nem que esteja embaixo do chuveiro lá chorando, né? Porque aí ninguém vê, chora mesmo, bota tudo para fora, né? A gente tem que se reanimar, né, gente? A gente não pode viver esse luto ad eterno, né? Então, se vê que passou um tempo aí e não consegue sair, bora lá fazer terapia, estamos aqui, a gente tem o corpo de psicólogos, de terapeuta, de psicanalistas, né? Tem terapias florais, tem um monte de coisa aí que pode ajudar para vocês. Bom, essa é a minha mensagem. Não tenha vergonha. Bora lá se ajudar. Esse é amor próprio. Então, a gente quer agradecer a você, convidar você para ficar no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí o seu relato. Vai ser uma honra poder conversar nesse pós-live também. E lembrar que está tudo bem doer, sofrer e questionar, mas que tudo pode ser mais leve a partir do momento que eu compartilho, que eu peço ajuda e que eu ativo a minha rede de apoio. Então, que vocês estejam bem, que vocês reflitam junto com a gente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, aqui nesse nosso canal. Obrigada, viu, Rê? Beijo, obrigada a todos. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau. Beijão a todos, beijão, Kai, até. Tchau, tchau. Tchau.